Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem um cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta, ou sei lá, quando é possível, né? Para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo distópico, caótico, barbárico, né? Que, movido por essa engrenagem capitalista em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura e, infelizmente, na guerra e no terror também. Né? Meus amigos e minhas amigas, já fomos aí para o 10º dia de conflito, né, entre Israel e Palestina, né, não entre Israel e Hamas, mas entre Israel e Palestina, o famoso conflito israelo-palestiniano. Aprendi isso hoje, lendo aí um artigo. Né? E até agora, né, o Estado de Israel não implementou a sua ofensiva terrestre, que promete ser devastadora para o povo palestino que está na faixa de Gaza. Né? Como se já não seja devastadora esses 75 anos de ocupação, né, colonial e racista, né, na região. Agora nós vamos ter provavelmente uma escalada aí com essa ofensiva terrestre, que em algum momento vai se dar. E não se deu ainda, e tenho lido ou refletido, né, em frente a algumas análises, por uma razão, acho que muito simples e talvez até muito óbvia. Israel não sabe realmente se tem condição de vencer essa guerra. Não sabe se tem condição de derrotar o Hamas. E qualquer coisa que não seja a destruição definitiva das lideranças do Hamas será uma derrota. Essa guerra é uma derrota para Israel, né? Seja lá qual for o resultado. Essa guerra, como se deu, é uma derrota para Israel, né? Militar, é uma derrota política para o governo Netanyahu, né? Talvez não para o Estado, mas para o governo de turno é uma derrota. Né? Netanyahu não sobreviverá a essa guerra. É uma derrota clamorosa, talvez a pior derrota do Estado de Israel, seja ela, tenha ela, né, o final que tiver. Né? Provavelmente vamos ver, após o fim dessa ofensiva, o tabuleiro do Oriente Médio se movimentar como nunca se movimentou antes. E ainda há, né, a possibilidade de se envolver outros atores, como o Irã, né, ou através do Hezbollah, né, ou até mesmo a entrada do próprio Irã no conflito, algo que seria inédito, muito improvável, mas não é impossível. Não é impossível, já que o Irã também interessa deter aí o avanço de Israel para alguns lados que lhe interessam, como, por exemplo, o acordo com a Arábia Saudita, né, e tudo mais. Então, essa guerra, o Hamas botou o Estado de Israel em xeque. Isso é um fato, pagará um preço muito grande por isso. A faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza pagarão um preço muito grande por isso, mas impôs-se uma derrota, como nunca antes vista, ao Estado de Israel. E principalmente a figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, famoso Bibi. Mas não é sobre isso que eu quero falar, apesar de já ter falado, né? Mas sim sobre as reverberações desse conflito pelo mundo. E primeiro você tem assim, uma série de
no final de semana, você teve uma série de manifestações no mundo, inclusive no Brasil, né, pró-Palestina. Aliás, são usuais momentos que a faixa de Gaza digamos assim, atacada, né? Inclusive eu já fui a algumas na minha juventude, e recentemente nem tanto, né? Mas, enfim, é um dado. Mas existem outros tipos de reverberação, né, mais individuais, mais comezinhas, que a gente não presta muita atenção, mas que são também, demonstram como é que está a atual situação dos ânimos pelo mundo, né? Então, eu escolhi aqui algumas notícias, né? Em primeiro lugar, né, uma matéria que saiu no Terra, dizendo que um homem, nos Estados Unidos, um homem matou um garoto palestino de 6 anos. Era a família lá, a mãe e o menino, a criança palestina, eram inquilinas desse senhor de 71 anos. Ele sabia que eles eram muçulmanos, árabes e palestinos, e esse senhor, né, que, pelo que consta, nem judeu enfim, pelo menos isso não consta na matéria, e pelo sobrenome não deu para enfim, supor nenhuma ascendência judaica, mas, né, mesmo que fosse. Ele esfaqueou a mãe do menino e o menino inclusive com 26 facadas. Então é ódio que estava movendo aquele senhor de 71 anos, não tem acesso à ficha criminal dele, né? Se ele era propenso aí, tinha tido algum acesso de violência como esse, me parece que não, né? E olha só a barbaridade que ele fez, né? Essa palavra barbaridade, né, está em voga hoje, porque realmente o Hamas cometeu atos bárbaros, né, naquela incursão a Israel. Muita coisa foi deturpada também, mas certamente houve atos de barbaridade, que, aliás, são atos de barbaridade comuns ao próprio Estado de Israel. É o que o Estado de Israel faz quando invade Gaza, né? Mas isso não tira a barbaridade do lado também, não. Esse senhor cometeu um ato bárbaro, movido a um ódio, né, xenofóbico, a um ódio, né, racista, a um ódio contra pobres também, né, supondo que essa família fosse pobre, o que parece. Então, tudo isso, né, influi nesse ato selvagem desse cidadão, né? E não só isso, tem outra matéria aqui, né? Isso aí nós pegamos o cidadão comum, mas isso em universidades está acontecendo, não dessa forma, né? Mas estou lendo aqui uma outra notícia que saiu na CNN, relatando casos de doxing. Eu não sabia o que era doxing, né? Doxing é quando você expõe dados de pessoas na internet, endereço, telefone, CPF, ou seja lá o que eles têm, né? Hábitos, onde estuda, onde mora, né? com quem namora, onde frequenta, né? E meio que para atiçar, né, represárias por qualquer coisa. Então, estava lendo essa reportagem na CNN, falando que estudantes palestinos de uma universidade nos Estados Unidos têm sido expostos a esse doxing aí, justamente por terem, às vezes, nem defendido o Hamas, mas por terem criticado em algum momento a posição aí, as atitudes do Estado de Israel.
né? Então, isso atraiu para ele a ira. Essa foi uma entidade aí conservadora que a CNN não diz o nome. Fala que é apenas uma entidade, né, conservadora que fez isso, né, e expôs a vida aí desses estudantes palestinos e que traz, claro que não da mesma forma como o menino que morreu mediante as facadas, mas, obviamente, tem uma repercussão. E você tem outra matéria aqui na Folha de São Paulo, falando sobre uma situação, né, que está acontecendo na Europa, que diz o seguinte: a guerra entre, eles colocam, né, guerra Israel-Hamas desencadeia onda de antissemitismo, e é verdade, né? Algumas casas, por exemplo, na Alemanha, e olha o lugar que está aparecendo, está acontecendo isso, estão aparecendo com pichações aí de Estrela de Davi, que era mais ou menos aí os que os nazistas faziam nos anos 30, né? Antes até do início da Segunda Guerra Mundial, para marcar os judeus, né? E para impor a eles aquela ordem de terror que eles impuseram, né? E o Estado nazista era um Estado abertamente terrorista, né? E contra os judeus, né? Então me parece que na Europa, em função desse do recrudescimento aí do conflito Israel-Palestina, e como na Europa, Alemanha, França, principalmente, né? Você tem uma comunidade muçulmana muito grande. Os judeus realmente estão sendo vítimas, os judeus que ainda residem lá, e estão sendo vítimas realmente de ataques antissemitas, o que é intolerável também nos dias de hoje. Qualquer ataque racista, né, deve ser sumariamente investigado, detido e condenado pelas pessoas que têm algum apreço pela humanidade. Da mesma forma que a gente condena os ataques genocidas e racistas do Estado de Israel contra a população palestina, também não toleramos o antissemitismo, que é filho legítimo da extrema-direita, né? Seja ela cristã, muçulmana, qualquer religião que professe, né? Então isso é intolerável e parece que isso está surgindo com uma certa força, ressurgindo com uma certa força na Europa e talvez travestido de apoio aos palestinos, né? Então o antissemitismo talvez aflore aí, nesse caso, travestido de apoio aí à luta palestina, mas é antissemitismo. E não toleraremos isso. E, além disso tudo, houve o fato aí que ganhou uma certa repercussão, ganhou uma repercussão hoje de que o jogo entre Bélgica e Suécia, pelas eliminatórias da Eurocopa, né, da Copa da Europa, seleções, teve que ser suspenso porque houve um tiroteio, e esse tiroteio foi em decorrência de um atentado, uma tentativa de atentado feito por um auto-intitulado aí militante do Estado Islâmico. Essas são as reverberações do conflito Israel-Palestina pelo mundo. Ou seja, há razões para a gente temer, sim, o recrudescimento dessa guerra. Não só na Palestina, mas as repercussões que ela pode ter fora do Oriente Médio. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!